É uma música que fala, que conversa, que dialoga com a sua alma, não é? É algo que você vai ouvindo e a sua frequência, a sua sintonia vai mudando, vai elevando. E isso é fantástico, fantástico. Pelo menos é assim que acontece comigo. Espero que tenha acontecido com você também, de você ter conseguido entrar nessa vibração, né? Porque a música, ela tem esse poder, ela tem o poder de mudar a nossa frequência, né? Se a gente entra na frequência da música, né? Inclusive, tem músicas que são curadoras, né? Tem músicas que vão diretamente na frequência do amor, diretamente na frequência da saúde, da alegria, da calma, né? De relaxar os seus músculos, relaxar o seu corpo, né? Então essa alma é uma música, essa música, né? É uma música que ela vai preparando a sua alma para aquilo que, para o diálogo que vamos ter aqui hoje, nessa live de domingo, né? Todos os domingos às 19h10 a gente tem essa live, que é a live no @prosaberes. E aí eu quero fazer uma proposta para vocês, porque nós começamos o diálogo terapêutico, né, no @prosaberes. E depois eu comecei a fazer a inspiração de luz também no @prosaberes, e depois eu migrei pro Gleice Arruda Melo, né? E para as pessoas, eu acho que tá ficando assim, de repente fica mais complicado as pessoas terem que ficar memorizando. Ah, no sábado é no Gleice Arruda, no domingo é no Prosaberes. Então a minha proposta é a gente fazer tanto a live de sábado quanto a live de domingo no @prosaberes. O que vocês acham? Não. O contrário. Fazer todas as duas lives, a live da inspiração de luz, que é no sábado, e a live do domingo, que é o diálogo terapêutico, fazer as duas lives sempre no @Gleice Arruda Melo. Pode ser? Então essa vai ser a nossa última live aqui no @prosaberes. A partir da próxima semana, as lives vão acontecer somente no @Gleice Arruda Melo. Mas para quem aqui segue o Prosaberes, pode ficar tranquilo que assim que eu fizer as lives lá, eu trago para cá. Mas o legal é vocês participarem no momento que eu estiver fazendo a live, porque aí de repente vocês podem dialogar comigo, vocês podem fazer perguntas, vocês podem colocar alguma questão. E aí a gente vai dialogando, mas a princípio fica assim, que a partir da próxima semana as duas lives vão acontecer no @Gleice Arruda Melo, ok? Beleza, e aí a live de hoje vai ser sobre um tema super interessante, e é um tema que eu venho postando vários vídeos, né? Eu sempre encantada com essa natureza e com muita conexão, né, com a natureza. Inclusive desenvolvi, né, o Naturoterapia, e nós estamos colocando isso em prática. E muito conectada com essa natureza, eu sempre faço os vídeos a partir de algo natural, de algo da natureza, dessa conexão e com aquilo que ela me transmite com aquela cena, com aquele fato, né? Então eu tenho alguns vídeos que eu postei que é em relação à lua, durante o dia, tipo 6 horas da manhã, 5h50, 5h30 da manhã. Então eu ainda pego a lua no céu. E aí eu peguei, fiquei encantada com a imagem que eu vi várias vezes, né? Por vários dias, a lua pela metade. Então, assim, me veio muita inspiração de fazer os vídeos comentando sobre essa questão do ser humano. E eu vou desmistificar aqui, nesta live de hoje, sobre a questão da metade de você, criatura divina maravilhosa, ter a crença limitante de que você está incompleto e que você precisa encontrar a sua cara metade. Isso é um ledo engano. Isso é uma crença limitante. E que te limita muito, não é pouca coisa. Porque quando você acredita que você precisa do outro para te completar, deu merda. Por que deu merda?
Porque você é um ser pleno. Você já tem tudo. E quando você está na plenitude, então você entra nessa frequência e você vai atrair, né? Você vai atrair, entrando nessa frequência e nessa sintonia, você atrai uma outra criatura divina maravilhosa que também esteja plena. E aí, duas criaturas divinas maravilhosas, plenas, quando elas se encontram, quando elas se juntam e quando elas estão nessa frequência, o que acontece é que elas vão, essas duas plenitudes, elas estão tão cheias, tão transbordando, que aí gera uma outra mente, que aí gera uma outra conexão. Aí isso vai fazer o quê? Exponenciar. Ou seja, é muito mais do que multiplicar. É algo que vai exponenciando, exponenciando, exponenciando e não tem fim. Porque você é um ser humano completo. É uma mentira que te contaram a vida inteira de que você precisa do outro para te completar. Primeiro que você não precisa. O Criador de tudo que é te fez pleno. Agora você, por acreditar nesses barulhos externos, por acreditar em tudo que foi sendo colocado na sua mente, por acreditar nessas verdades e inverdades, você acabou com essa crença limitante de que você precisa do outro para te completar. Isso você quer dizer que você é incompleto. Então você está indo contra o Criador de tudo que é. Porque o Criador de tudo que é, ele é completo. Você concorda nisso comigo? Que o Criador de tudo que é, ele é completo, ele é a plenitude da plenitude. Então, criatura divina maravilhosa, se você concorda comigo que o Criador de tudo que é pleno, e se você, segundo o Criador de tudo que é, se você é feito imagem e semelhança desse Criador de tudo que é, como é que você pode ser incompleto? Como é que você pode ser só uma metade e ainda por cima precisar da outra metade para vir para cima de você? Compreende que isso foi uma inverdade, foi uma mentira que pregaram para você durante toda a sua vida. Você acreditou e você fez dessa mentira uma verdade absoluta. E aí como é que você anda na vida? Manco. Aí se você anda manco na vida, aí olha lá, ó, você tem duas pernas, né? Que é para fazer esse desequilibrar para equilibrar. Mas o que que acontece? Você acredita tanto nessa crença limitante de que você é incompleto, que o que acontece é que aí você fica na vida assim, ó, manco. Aí você fica assim, manco, aí você quer que o outro venha para ser o quê? A sua bengala. Aí se você está manco e o outro entra para te completar, então o que que vai acontecer? Você só vai poder andar se ele quiser andar. Se você quiser vir para cá e ele quiser ir para lá, lascou-se. Compreende o tanto que isso é complicado, você ficar nesta crença limitante de que você é apenas uma metade? Isso é uma mentira que te pregaram uma vida inteira. Agora presta atenção, não para a sua vida aqui agora para voltar e ir lá atrás cobrar de quem te colocou isso na cabeça. Porque as pessoas que pregaram isso para você, elas também têm essa crença limitante de que elas são apenas uma metade. Então não adianta você cobrar de alguém que não tem, porque essa pessoa lá de trás, sejam quais foram essas pessoas, elas só trouxeram para você e te entregaram aquilo que elas receberam. Então para com essa história de ficar culpando o outro e agora abre os olhos para isso, abra seus ouvidos para isso, para essa inverdade e começa a olhar para a verdade, porque a verdade é que você, criatura divina maravilhosa, é um ser completo. E se hoje você está assim, ó, manco, é só você parar e começar a olhar para dentro de si mesmo, de si mesma, e começar a acessar a sua plenitude, a sua essência
e acessar os seus recursos. Eu entendo. Até hoje você esteve caminhando nas suas dores, nos seus traumas. Eu sei que é assim que funciona. Mas se você está aqui comigo nesse diálogo terapêutico, você acabou de descobrir uma mentira, uma puta de uma mentira que foi pregada para você uma vida inteira. E a partir disso, você pode mudar essa realidade. Você pode escolher agora a verdade e não uma crença limitante. Você pode, a partir disso que você acabou de ouvir, eu espero que isso tenha sido impactante para você e que tenha te feito, e que possa te fazer refletir no que eu estou falando. E aí você pode, para você refletir sobre isso, começa a pegar os fatos que você tem vivenciado, nos quais você acabou ficando assim, ó, para poder agradar alguém que você ama. Você acabou ficando assim, ó, só metade para agradar alguém que você ama. E aí você acabou ficando codependente dessa outra metade. É como se fosse uma perna encaixada num corpo que não é dela. E eu vou te mostrar isso de uma outra maneira, porque eu sou muito visual e eu gosto de trabalhar com o visual, né? Porque eu acho que impacta mais, né? Porque a gente ficar só na fala, eu acabo... Ó, isso aqui é um limão, certo? E aí eu vou usar esse limão aqui para mostrar, né? Para você como é que é isso aqui, né? Então aqui, ó, duas metades do limão, certo? Ó, o limão, ele estava inteiro. E o limão, eu posso chegar aqui para esse limão e falar para esse limão assim: ei, limão, você não é inteiro, limão. Limão, você é só uma metade, limão. Ô, limão, limão, ei, limão, para de ser bobo, limão. Você é só uma metadinha, limão. Você precisa de outro limão para você ser um limão. Ridículo, né? Por que é ridículo com o limão e não é ridículo com a gente, com o ser humano? Simplesmente porque nós, seres humanos, a gente funciona a partir do nosso cognitivo, que é desse nosso cérebro maravilhoso, mas a gente funciona em parceria, esse cérebro maravilhoso, com o nosso coração. E aí o que acontece é que muitas das vezes está em desequilíbrio a questão da força do coração e da força do cérebro. Então, olha só, eu posso ficar aqui, ó, 1 hora, eu posso ficar um dia, eu posso ficar uma semana, eu posso ficar um mês, eu posso ficar um ano, eu posso ficar uma vida inteira falando aqui para esse limão que ele não é um limão inteiro, que ele é apenas uma metade e que ele precisa de outro limão. Não vai fazer a mínima diferença. Sabe por que não vai fazer a mínima diferença? Porque esse limão, ele não tem um coração, e ele não tem um cérebro, e ele não tem um ouvido para ouvir essa asneira que eu estou falando para ele. Então o limão, ele simplesmente é um limão. E esse limão, ele tem uma função. E ele está inteiro, inteiraço. É a plenitude do limão. Ele é um limão. Só que nós, seres humanos, acreditamos nessa mentira de que nós somos apenas uma metade. E como metade, se eu acredito nesta crença limitante de que eu sou apenas uma metade, eu vou ficar à procura e à espera da outra metade, né? E aí o que vai acontecer é que muitas vezes chega a outra metade. E olha o que acontece? Não encaixa, né? Sabe por que não encaixa? Porque não é seu. Isso aqui é você.
Aqui tem encaixe, aqui tem essência, aqui tem potencial, aqui tem liga. Porque você é o que você precisa ser. Então aqui, ó, quando você descobre isso, que você é exatamente quem você precisa ser, e você assume essa verdade, então você está pleno. Mesmo que você tenha sementes que às vezes incomodam, mesmo que você tenha alguns carocinhos, mesmo que você tenha algumas coisas que você pode até não gostar em você, mas é você e encaixa. É diferente de você ser esta metade e precisar ter que encontrar e que estar com a outra metade. Não encaixa. Não encaixa. Porque não é você. E aí eu te pergunto, isso aqui está pleno? Tem plenitude nisso daqui? E quando você olha para cá? Tem plenitude? Aqui? Olha aqui que massa. Você vê plenitude aqui? Ou você vê plenitude aqui? E aí, sabe o que acontece? Se eu trouxer isto para os relacionamentos, o que acontece no dia a dia, nos relacionamentos, sabe por que você é infeliz no seu relacionamento? Sabe por que você está triste nesse relacionamento? Sabe por que você está preso nesse relacionamento que não te completa? Porque esta função de plenitude, de estar completo, não é do outro, ela é sua. É você que precisa se enxergar, é você que precisa se ver, é você que precisa se aceitar, é você que precisa se amar, é você que precisa se cuidar e não o outro. Teve um tempo na sua vida que você precisava do outro, mas não era para te completar, porque não tem uma perna do seu pai ou da sua mãe em você. Não encaixa a perna da sua mãe no seu corpo e nem do seu pai. Através da plenitude do seu pai e da sua mãe, porque foi pleno. O masculino, ele está pleno no homem. E esse homem cede, ele junta a plenitude dele, a plenitude do masculino, do esperma, com a plenitude da mulher, com a plenitude do feminino, que é com a plenitude desse ovário, desse órgão reprodutor feminino que acolhe o masculino. Ele não acolhe metade, porque se ele acolher metade do esperma, o esperma está morto, o esperma não tem força, não carrega a vida, se ele tiver pela metade. Então o esperma, ele vem completo, ele vem pleno e se junta com o óvulo, com aquele órgão ali, com aquela víscera, com aquele lugar, com aquele espaço, com aquela energia que é plena. Então esses dois, quando eles estão plenos e que eles se juntam, nasce você, criatura divina maravilhosa, plena, completa. Você não nasce só com uma perna para depois você ter na vida que encontrar uma outra metade para vir com a outra perna. Você não nasce só com o braço para ter que vir na vida procurando a espera de vir uma outra pessoa só com um braço para juntar. Isso é insano. É insano. Se eu olhar para aqui, ó, pro limão, qualquer fruta que eu pegar, a natureza, ela ensina, ela tem lições sábias. Mas a gente se recusa, por quê? Porque a gente fica achando que a gente tem que mentir, que a gente tem que ser o que o outro quer para que o outro nos ame. E esse outro é nossa mãe e nosso pai, lá no início. Então o que a gente aprende, o que a gente começa a mentir para nós mesmos, a fantasiar, a gente entra na fantasia infantil e a gente alucina de que para eu ter o amor do pai e da mãe, eu tenho que ser o que eles querem. Eu tenho que chamar atenção, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que formar em direito, eu tenho que ser médica para poder ter o amor do meu pai e da minha mãe.
Quantas vezes a criatura divina maravilhosa quer fazer psicologia e o pai quer que ela faça direito? Aí ela vai lá, faz direito. Eu tenho uma amiga que fez isso. Ela foi lá, fez direito. O dia que ela pegou o diploma, ela foi lá, entregou pro pai e falou assim, tá aqui, pai, ó, você queria tá aqui. O diploma é seu. Agora eu vou fazer o que eu gosto, tudo bem? Agora eu vou fazer psicologia. Minha amiga fez isso. Então, criatura divina maravilhosa, se você está em um relacionamento, você tem que estar pleno, para que você consiga atrair uma outra criatura divina maravilhosa plena. Mulheraço, para atrair um homaço, tem que estar plena. Se ela tiver no mulheraço, ela vai atrair o homaço. E aí os dois, olha que lindo, não encaixa. Eles vão pela vida, olha só, juntos, mas plenos. Cada um é um ser pleno, é um ser completo, é um ser total. Então, quando você conseguir trazer isso para o seu consciente, quando você começar a se trabalhar para que você seja quem você precisa ser, aí sim, você vai atingir esse nível de sintonia e de frequência para que você consiga, então, atrair uma pessoa plena para estar com você na vida e para você seguir nessa plenitude, nessa maravilha, nessa delícia que é estar com uma pessoa que também é plena. Porque aqui, ó, não tem dependência. Aqui tem coparticipação, aqui tem companheirismo, aqui tem unidade. É diferente disso aqui. Aqui não tem unidade. Aqui está manco. Aqui não tem encaixe. Não tem. Aqui tem dependência, aqui fica pesado. Fica pesado para qualquer das partes. Pesa, porque quando você começa a carregar aquilo que não é seu, fica pesado para você. E quando pesa para você, pesa na relação. Imagine isso aqui andando, rolando. Olha aqui, olha como vai ficar manco, olha, eu vou até pôr, peraí, que aqui dá para rolar para vocês verem. Aqui dá para vocês verem. Ó, aqui. Como é que isso vai rolando? Ó. Vamos lá, ó. Isso aqui rola? Claro que rola. Mas olha como rola. Vai desgastando. Porque fica pesado. É por isso que tem tanto relacionamento acabando. Quando você entra para um relacionamento acreditando nessa mentira de que o outro é a sua metade, então você precisa disso 100% para você estar vivo, para você fazer as suas coisas. E é aí que pesa. Porque quando estão aqui, ó, os dois sujeitos plenos, completos, o que vai acontecer é que vocês estão juntos, mas cada um é autorresponsável por si mesmo, pelo seu cuidado, pelo seu amor próprio. E uma pessoa que está com a autoestima elevada, uma pessoa que é autorresponsável, ela consegue enxergar o outro. Porque se você não consegue enxergar você mesma, como é que você vai enxergar o outro? Quanto mais você se negligencia, quanto mais você se anula, quanto mais você abre mão de ser quem você é para agradar o outro, sabe o que acontece? Você começa a não se sentir merecedora de ter as coisas. Às vezes você acha caro você investir em você mesma, em você mesmo.
por exemplo, achar caro você pagar para você fazer um processo onde você vai se descobrir. E eu ouvi uma coisa tão interessante e eu fiquei refletindo sobre isso, né? Uma pessoa, uma criatura divina maravilhosa, assim, uma pessoa bonita fisicamente, uma pessoa de uma alma bonita, mas uma alma sofrida, uma alma que está assim, acreditando que ela não é nem essa metade. É uma alma que está tão sofrida e com tantas crenças limitantes, com tantos bloqueios, que ela não acredita nem que ela seja essa metade. Ela se vê, talvez, como 1/3 desta metade aqui, ó. E aí, sabe o que ela fala? Sabe o que eu ouvi dessa criatura divina maravilhosa? Eu ouvi, porque eu estava, inclusive, falando para ela sobre a questão do processo terapêutico tântrico, o tanto que é importante porque trabalha o corpo, né? Porque muitas vezes a gente fica trabalhando o emocional, o mental, a alma e o espiritual. O corpo que carrega as memórias, né, através do DNA e tudo mais, e de todas essas memórias, né, que a gente vive desde a nossa gestação. Então esse corpo traz essas memórias, e essas memórias elas vão ser liberadas se for trabalhado com a bioenergética, se for trabalhado com a córeo. São processos terapêuticos que estão aqui, ó, que vão mexer nesse corpo, né? Vão trabalhar essas couraças físicas aqui, né? E aí eu falando para essa criatura divina maravilhosa sobre esse processo tântrico, né? Que é fantástico se você pega, né? Um profissional responsável. E aí, então, eu estava indicando um profissional para ela, que é um profissional muito bom mesmo, é o Apurva. E aí, ela me perguntou o valor da sessão com ele, né? E aí, quando eu falei para ela o valor da sessão, ela falou assim, nossa, né? Super valoriza e tal, mas eu não dou conta, né? Para mim, não dá para mim e tal, né? Beleza. Só que aí depois, né? Continuando a conversa... O que a criatura divina maravilhosa me fala? O que ela solta pra mim assim, né? Nossa, eu dei... Posso falar, né? Vou contar. Eu dei um cavalo. Vocês sabem o valor de um cavalo? Eu não crio cavalo, então eu não tenho cavalo. Gostaria de ter, mas só se fosse para pôr na praça lá de frente à minha casa, que eu acho que não ia dar muito certo, né? Mas assim, o cavalo, eu sei que ele é um animal que não é um animal barato. Não é como comprar um cachorro. O cavalo, ele tem, né, um valor maior. A criatura deu tipo assim uns 3, 4 cavalos de presente. E presente para pessoas assim, que não era assim o filho dela. Ela não deu de presente assim pra uma irmã. Ela deu. E aí eu fiquei assim ouvindo, né? E aqui, né? No meu espaço interno, no meu espaço mental, eu comecei a dialogar comigo, né? Que interessante, né? Ela não investe nela mesma. Ela disse que não daria para ela investir nela mesma fazendo esse processo terapêutico, né? Que eu indiquei lá, esse profissional que é... Gente, que profissional que é esse, viu? E aí, sabe, essa criatura divina maravilhosa, ela nem se deu conta. E ela enchendo a boca, assim, gente, vocês veem ela enchendo a boca pra falar assim, ó. Ela enchendo a boca pra falar assim, ó. Nossa, eu dei uma égua pra fulano, eu dei um cavalo pra ciclano, um cavalo manga larga, um cavalo... E eu falei, caraca, será que essa criatura não escuta o que ela fala, não? Entende isso? Por que isso? Por que ela pode ser boa com as pessoas com quem ela convive e ela não pode ser boa com ela mesma? Por que ela não pode investir nela? Entende, gente? É porque foi uma vida inteira acreditando que ela não é nem essa metade, sabe? A gente passa uma vida sendo ensinado disso. Quando nasce o irmãozinho, você tem que abrir mão de tudo que é seu. E depois as pessoas ainda querem que seja lindo, maravilhoso. Sabe? Todos os adultos param tudo e focam só naquele que nasceu e abandonam o outro que já está lá. E quer que ele compreenda.
Aí vem com aquela história ridícula. Você tem que amar o seu irmãozinho, sua irmãzinha. Olha que lindo! Você tem que dividir tudo com ele. Um dia, foi lindo isso. Esse processo terapêutico foi lindo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho para ver se dá para contar isso. Tenho tempo, vou contar essa história maravilhosa. Um dia eu recebi no consultório, né? Os pais vieram trazer uma criança para eu atender, né? Porque eu sou neuropsicóloga, sou pedagoga, né? Só algumas coisinhas aí, porque eu amo estudar, né, Adriano? E aí, o que acontece é que eu recebi, né? Essa criança para poder fazer uma avaliação neuropsicológica, porque os pais estavam muito preocupados. Porque essa criança, eu imagino que ele tinha ali, eu não me recordo, mas eu acredito que eu vejo a cena quando eu falo, eu volto lá exatamente no momento que eu estava com essa criança, né? Se não me engano, tinha ali 9 anos, no muito ele tinha 9 anos, era ali de 7 para 9, alguma coisa assim, né? E aí nasceu, né, a menininha, a irmãzinha, né, nasceu, ele ficou, vamos bater o martelo aqui que ele tinha 9 anos. Então ele ficou por 9 anos, ele ficou o rei da casa, né? O reizinho da casa. Então assim, ó, tudo era dele, ele tinha o quarto que era dele, ele tinha a casa que era dele, ele tinha os brinquedos que era só dele, ele tinha o pai que era só dele, ele tinha a mãe que era só dele. Entende isso, gente? E aí o que acontece é que nasce a irmãzinha. Aí nasce a irmãzinha e ele perdeu. Tudo que ele tinha agora... Não, agora você tem que dividir com a sua irmãzinha. Olha só a sua irmãzinha, olha que lindo, olha isso e aquilo. E o menino tentou dar uma machadada, né? Quando ele tava com uma enxada lá, ele tentou dar essa enxadada na irmãzinha e os pais enlouqueceram, né? E aí trouxeram pra mim, né? Aí eu assim, né? Nessa minha calma, né? Eu virei e falei, então ele tentou dar essa enxadada na irmãzinha, né? Beleza. Então eu vou explicar para vocês, né, o que acontece com essa criança, para ver se vocês conseguem então caminhar aqui para a gente poder ajudar essa criança, né? Aí eu falei assim para a mãe dele, eu falei assim, tem quanto tempo que vocês estão casados? Aí ela falou lá 30 e poucos anos. Eu falei, que legal, 30 e tantos anos, né? Coisa boa. Aí eu falei assim, então vamos pôr nome para poder facilitar, né? Vamos falar que a mulher se chamava Tânia e vamos falar que o homem se chamava Túlio. Túlio e Tânia, né? Aí eu disse assim, que legal, né? Casamento, 30 e tantos anos. Então vamos supor que o Túlio vai chegar para você agora, Tânia, e o Túlio vai falar assim para você. Tânia, eu quero te avisar, né, que hoje é dia 18 de outubro, mas que daqui outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, mais ou menos ali, pode ser que tenha uma alteração, mas de 18 de julho vai chegar a Priscila. A Priscila vai chegar aqui em casa e a Priscila é a nova integrante da nossa família. A Priscila é a outra mulher com quem você, Tânia, vai ter que me dividir com ela. Porque a Priscila, você vai amar a Priscila, você vai ter que dividir tudo com a Priscila, inclusive eu, que era só seu, Tânia. Agora, Tânia, você vai me dividir com a Priscila. Mas assim, ó, vai ser legal, você vai gostar dela, você até vai trocar umas figurinhas, assim, umas receitas com ela. E aí, a gente vai ser muito feliz, a gente vai ser feliz aqui em casa. Mas, a partir mais ou menos ali de 18 de julho, é assim que vai ser. E eu espero que você cuide dela, que você troque figurinhas com ela, inclusive assim, daquelas posições sexuais que eu mais gosto, sabe? Troca umas figurinhas com ela para que ela já, sabe, aprenda, divida. Inclusive, sabe aquela roupa sua, assim, que quando você põe assim, eu fico assim naquele tesão? Você empresta para ela.
entende? Empresta pra ela porque vai ser bom. Mas tem um monte de coisa gostosa que ela faz também, que ela vai te contar e tudo mais. Gente, a mulher foi regalando o olho pra mim e o marido também. Eu falei assim, pronto, como é que você tá se sentindo mesmo, Tânia, com a chegada da Priscila? Como é que é isso pra você? Não, agora peraí que agora eu vou inverter aqui. Agora eu vou falar com o Túlio. Olha, Túlio, a Tânia vai chegar pra você e ela vai falar, olha, é o seguinte, daqui 9 meses vai chegar aqui o Adriano, né? O Adriano vai chegar aqui nessa relação. Mas o Adriano, você vai amar o Adriano, Túlio. Vocês vão trocar figurinha, vocês vão querer jogar baralho, vocês vão querer assistir o jogo de futebol juntos. E assim, eu vou te falar, Adriano tem uma pegada, entendeu? E aí, vocês vão dividir. Aí assim, ó, você vai ficar assim, ó. Um dia eu vou pra cama com o Túlio, com você, Túlio, mas no outro dia eu vou com o Adriano. Mas você vai cuidar do Adriano, você vai amar o Adriano, você vai ser amiguinho do Adriano. Como é que é isso pra vocês dois? Como é que vocês escutam isso? Tânia deu opção pro Túlio. Túlio deu opção pra Tânia de não chegar a Priscila e de não chegar a Adriano? Não, acabou. É assim, pronto está. Se você quiser, agora é desse modelo. Então é assim que acontece, entende? Ó, você sabe como é que essa criança começa a se sentir? Incompleta. Nossa, eu não fui um filho bom o suficiente para os meus pais, eles tiveram que arrumar outra criança. Não é loucura não, gente. É assim que funciona a fantasia infantil. É assim a sensação, o sentimento, os pensamentos, as emoções. É assim que funciona. É assim. E aí, esses dois, eu falei pra eles, e aí, gente, como é que vai ser pra vocês aí conviver a partir daqui 9 meses? Como é que vai ser isso? Então, é assim que essa criança está se sentindo. Então, é normal. Que bom que ela tentou matar a outra, porque isso mostra que ela tá viva. Que ela não tá aceitando as coisas, ela tá reagindo daquela maneira que ela dá conta. Eu não tô falando aqui que tem que matar o outro, não é isso. Mas eu estou entendendo como é que funciona o espaço mental dessa criança, porque se eu não fizer isso, não tem como eu ir lá ajudar. Mas vocês conseguem compreender que a ajuda ali não era nem para a criança? Se eu conseguisse ajudar esses pais, falando o que eu falei para eles, se eles conseguissem caminhar comigo, eles mudariam com essa criança. A criança, ela não tem, sabe, é algo que assim, ó, ela estava abrindo mão do que era dela e ninguém perguntou se ela queria ou se ela podia. Foi uma mala que enfiaram nessa criança, entende isso? Não tô falando que os casais têm que ter só um filho, entende, gente? Eu só tô falando como é que a gente precisava proceder, porque aí, ó, essa história, sabe? Essa história desorganizou essa criança. Essa criança ficou abalada emocionalmente, fisicamente. A alma dela não assimilou isso. Não assimilou. E aí os pais ainda ficam julgando essa criança, falando que essa criança tá agressiva, que ele alterou o comportamento. Por isso eu fiz essa provocação com eles. E foi lindo trabalhar com essa criança, sabe? Porque essa criança, ela só precisava entender. Entender que eu falo é assim, ó, é acessar a alma dessa criança, sabe? A alma dessa criança precisava vivenciar que ela era aceita, que ela era bem-vinda e que ela era suficiente, que ela era plena. Essa criança não veio para completar, não veio porque ela estava manca, não veio porque ela era insuficiente, porque ela era só uma metade. Então, nós, enquanto pais, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? A gente precisa ter esse cuidado. Porque depois fica aí essas criaturas lindas, maravilhosas, essas criaturas divinas, maravilhosas, formadas, bem-sucedida profissionalmente, mas fica carente, fica achando que ela é só uma metade, fica achando que ela tem que estar, assim, sabe? Abrindo mão do que é dela para poder agradar o outro. Isso é triste. Sabe por quê?
Porque você, criatura divina maravilhosa, ó, você, criatura divina maravilhosa, você, vou até pegar de outra cor, você, criatura divina maravilhosa, é plena e você merece uma criatura que também esteja plena, porque aí vocês vão caminhar assim, ó, em equilíbrio, vocês vão caminhar pela vida sem ser peso um pro outro. Imagina se vocês estivessem assim, ó, metade, só metade, ó, imagina se eu partisse aqui, ó, eu que não ia estragar meu Playmobil aqui, por isso que eu peguei o limão, né, pra mostrar pra vocês, entende? Mas fica manco, fica manco. Então, assuma que você é um ser pleno, assuma. Abra mão de querer agradar o outro. Você não precisa ser uma pessoa pedante, você não precisa ser uma pessoa arrogante, você não precisa ser uma pessoa agressiva, você não precisa agredir o outro. Mas antes de você não agredir o outro, não agrida a si mesma. Se você não gosta de determinada música e você está em algum lugar que a música que está tocando não te agrada, te fere, não é seu estilo, você não precisa ficar ali. Se tem pessoas que estão gostando daquela música, que bom, se divirtam, mas não se agrida tendo que ficar ali não gostando daquela música, vá fazer outra coisa. Faça isso. Vá curtir a natureza, vá tirar fotos, vá catar manga, vá catar coquinho, vá fazer alguma coisa que para você faça sentido. Se alguém, na melhor das intenções, fez para você, foi lá, bateu um suco de tamarindo para você e traz com um sorriso no rosto, porque ele quer te agradar, e dá para você provar. Se você não gostou, seja sincera e fala para a pessoa: que bom que você fez, mas eu gosto mais consistente. Eu gosto de sentir mais o gosto do tamarindo e não o gostinho da água. O gosto da água eu sinto aqui, ó. Ó. Entende? A pessoa fez o suco para quem? Para eu tomar? Então pronto, então se é para eu tomar, eu quero tomar algo que seja do meu gosto. Eu não gosto com açúcar, mas eu também não gosto ralo. Eu gosto forte, eu gosto de sentir o gosto do tamarindo. Pra que eu vou mentir falando que ficou, nossa, que delícia, aí a pessoa sai, eu pego o suco e joga ali no chão? Pra que isso? Se a pessoa não dá conta de ouvir que aquilo que ela fez pra mim não está do jeito que eu gosto, se ela não dá conta, ela precisa se trabalhar. Não sou eu que tenho que tomar aquele suco ralo, entende? Mesmo que tenha sido feito com amor, mas também eu não agredi a pessoa. Mas eu não me agredi. Olha aqui, isso aqui ainda é o restinho do suco, ó, porque aí... E aí ela fez de novo, a pessoa, criatura divina maravilhosa, né? Tão gentil, tão amável, né? O que ela fez? Foi lá e pôs mais tamarindo e me deu. Ah, vê se fica bom. Aí eu falei assim, beleza, põe só um pouquinho pra eu provar. Aí eu falei, melhorou. Mas eu ainda gosto mais forte. Ah, então vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer. Aí aqui dentro tinha um tanto de polpa ainda de tamarindo que estava congelado. Eu falei, é só a gente colocar o suco que você fez aí, ó. Aí vai ficar mais forte. Ela ficou feliz e eu também. Então eu não tenho que abrir mão da minha felicidade, do meu gosto para agradar a pessoa. Porque se eu fizer isso, eu estou dependendo da metade. Ah, eu vou tomar isso aqui para agradar fulano. E aí, o que aconteceu? Eu não estou plena, porque eu menti para mim mesma e eu menti para ela. E aí, onde é que a gente vai com essa relação? Porque aí a gente mentiu nessa coisa mínima.
Mas aí, daí a pouco, a gente tá mentindo em coisas maiores pra gente ser aceita, pra gente ser amada, pra gente ter a pessoa do lado. Pra que eu quero uma pessoa do lado se eu tenho que mentir pra ela? Pra que eu quero essa pessoa do lado? Pra quê? Eu quero uma pessoa do lado, seja amigo, seja um companheiro, seja o que for, que esteja comigo sendo pleno. E ser pleno é você poder falar as coisas que você pensa, mesmo que outra pessoa não pense igual. Isso é se amar. E aí, eu ouvi uma coisa hoje que eu achei assim, super legal de ouvir. Mas também se fosse diferente, não ia fazer diferença pra mim também não. A pessoa falou assim, nossa, mas você transmite, você transborda assim uma paz, você transborda uma energia tão boa. Eu falei, que legal, bom saber disso, porque eu trabalho pra isso, né? Eu me trabalho pra isso, né? Então é bom quando você ouve isso. É bom, porque você tá vendo assim, ó, que você está sendo plena, que a sua plenitude chega no outro. E isso agrada as pessoas. O que eu vejo, o que eu sinto, o que eu percebo é que se a gente for mais a gente mesma, a gente mesmo, se a gente puder ser quem nós somos, se a gente escolher isso, o mundo melhora. O mundo melhora. Se a gente puder ser esses pais melhores, esses pais plenos, sem culpa daquilo que a gente está fazendo, se a gente procurar ser uma mãe, um pai melhor, um pai pleno, uma mãe plena, as coisas melhoram. Eu sei que foi uma vida inteira que você acreditou nessa merda aqui, ó, dessa crença limitante de que você precisava do outro, a vida inteira. Que você tinha que abrir mão de tudo que era seu para você agradar o outro. Mas você vai continuar nessa? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha. Volta para dentro de você. Para depois você querer estar com outro, com a outra. Isso é lindo. Isso é lindo. E às vezes vale você ficar sozinha por anos e anos, até você se achar, para depois você se abrir para uma outra relação. Porque senão, meu bem, você sai dessa merda de relação que você estava e vai arrumar uma 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Porque aí você achou que você era uma metade que não foi boa o suficiente para essa outra metade. É isso que acontece. Aí, você acreditando nessa merda, dessa crença limitante, o que vai acontecer? Você vai se apodrecer. Você, além de ser só metade, ainda vai ser uma metade mais podre ainda. E aí, o que você vai fazer? Você vai arrumar outra metade, minha filha, porque você já viu uma metade boa com a metade boa, você não arruma. Metade com metade já tá sugando um ao outro, porque metade você precisa somar. E quando você soma, você tá tirando o que é do outro, ao invés de você ser pleno e caminhar na plenitude. Exponenciar. Quando você é pleno, você não depende do outro. E quando você não depende, as coisas fluem. Aí Napoleão Hill, gente, Napoleão Hill fala isso, dessa terceira mente. Mas se você for na Bíblia, Jesus também já falava da terceira mente. Ele fala, onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. O que acontece? Quando um está aqui, ó, e tá o outro, esses dois é assim, ó. Se você tiver aqui, ó, com um pão, se você tiver com um pão, você vem com o pão aqui na estrada e a outra criatura vem com o pão. Aí o que você faz? Você dá metade do seu pão para a criatura. Ó. Tá aqui caminhando na vida, né? Deixa eu tirar esses dois. Ó. Tá caminhando aqui, ó. Tá caminhando aqui os dois, né?
Aí cruzou aqui. Aí esse aqui deu metade do dele e esse aqui deu metade do dele. O que que aconteceu? Os dois estão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só metade. Só que se você estiver pleno, olha que lindo. Se você estiver pleno, aí você vem pleno, o outro tá pleno. Aí vocês cruzam aqui, aí aquilo que você tem, a sua ideia, a sua plenitude, tem tanta coisa que você dá para ele, certo? Vocês trocam, ele também te dá. E aí o que que vai acontecer? Você deu algo para ele deu algo para você, você entrou com uma coisa, você sai com duas e ele sai com duas. Aqui não. Aqui, se você dá para ele e ele te dá, você entrou e sai com a mesma coisa. Agora, tem gente que sai com coisa pior. Tem gente que sai metade podre, entra com a metade podre e sai podre a metade inteira. Tipo assim, entrou uma metade e aí vai sair um terço dessa metade podre, entende? De tanto que essa história de você ser só metade é uma crença limitante. Bom, deixa eu ver se alguém falou comigo aqui, né? Porque eu desatei a falar e não vi se tem alguma... Ai, Valéria, por favor, se você estiver aí, é possível você tirar para mim um print da tela, assim, ó, para pegar quem está aqui, que aí... Ah, Sabrina tá, pode deixar, Valéria. Sabrina, você sabe, né? Você é linda, maravilhosa, poderosa, né, charmosa, inteligente, esperta e proativa. Então você faz isso, por favor, Sabrina. Por favor, Sabrina, faz isso pra mim. Deixa eu ver se tem alguém. Vamos lá. Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu tenho 2 minutos. Se vocês tiverem perguntas ou se vocês quiserem fazer algum comentário. Flávia, que história é essa? Sou eu, a minha princesa e o príncipe. Numa pessoa só. É isso, Flávia? Você tá falando que você... Eu vou falar em particular com vocês, bonitinhas aí, que estão falando isso aí, ó. Exatamente. Exatamente. Muito bem, Lorena, não quer ser mais o bagaço. Muito bem, gostei de ver sua posição agora. Chega de ser bagaço. Beleza, Maxon, você quer ser sempre uma laranja doce. O que significa ser uma laranja doce? Porque presta atenção, Maxon. De repente, você quer ser sempre uma laranja doce e você pode estar perdendo aquele ser, aquela criatura divina maravilhosa que ela gosta e que ela prefere a laranjinha azedinha. E aí? Você dançou nessa. Então, cuidado com essa sua pontuação, entende? Porque quando você fala que quer ser sempre a laranja doce, você fecha as possibilidades. Porque o azedo, o agridoce, eles também são bem-vindos. Se abra. Eu só tenho 18 segundos. Lembrem-se que a partir da próxima semana, as 2 lives vão ser feitas no @GleiceArrudaMelo. Sabrina, por favor, agiliza que vai fechar aqui pra gente pegar aqui todos os comentários. Pode ser?